28 anos atrás, sob o governo do governador Pedro Pedrocian, iniciou-se a obra desta incrível estrutura que era para ser a rodoviária do estado de Mato Grosso do Sul. Em 1994, a obra chegou a ser inaugurada, apesar de estar inacabada, e depois ela foi deixada ao léu, né? Lá no ano de 2011, na prefeitura do senhor Nelsinho Tradi, surge a ideia de termos um centro de belas artes na cidade de Campo Grande, aproveitando essa estrutura magnífica que nós temos aqui, mas infelizmente o projeto foi abandonado de novo e os campograndenses se acostumaram a observar essa estrutura do jeito que ela está, sem um uso público, apesar dela ser utilizada publicamente por algumas pessoas que moram aqui, que utilizam como residência. E hoje, no dia 7 de dezembro de 2019, após todas essas etapas que essa estrutura passou, teremos a Bienal do Centro do Mundo, que é uma ocupação de vários artistas, provocada pela professora Patrícia, minha xará, de fotografia, do curso de Artes Visuais da UFMS. Então a gente veio aqui, dar uma olhadinha, ver o que está rolando, e é isso basicamente. E a produção já pode ter soltado a vinheta que já falei demais. Vamos lá então. Então a gente está aqui com a professora Patrícia, que é professora de fotografia do curso de Artes Visuais da UFMS e idealizadora do projeto, é isso. Eu queria que você falasse pra gente, pro canal, como que surgiu o projeto e como que foi esse desenvolvimento, porque deu trabalho, né? Bastante trabalho. A gente começou, na verdade, veio de dois grupos distintos lá da UFMS, que a gente trabalha. Um é a oficina de fotografia e o outro, né, que é um exercício de práticas da fotografia mesmo. E eu inseri a proposta de incursões urbanas, da gente sair pela cidade. Veio o assunto das construções abandonadas e tal. Ao mesmo tempo, com outro grupo, o projeto de extensão, a gente discutia também esse assunto, exatamente esse assunto, né? Acabaram confluindo os dois para o mesmo interesse. E a gente começou a mapear nesse grupo de extensão chamado O Lugar da Imagem na Cidade, que era uma espécie de procura pelos lugares, pela inserção de imagens no cotidiano da cidade mesmo. De diversas formas, imagens projetadas, imagens fotográficas, enfim. E nessa mapear esses lugares que poderiam interessar para a gente foi desde a origem da cidade, Encontro do Prosa com o Segredo, até na percepção, né, no meu caso, porque eu estou chegando em Campo Grande esse ano, no conhecimento de lugares como este, incríveis, maravilhosos, abandonados, obras faraônicas incríveis. Então a gente veio fotografar várias vezes com os dois grupos e não conseguimos mais sair daqui. A gente começou com esse, porque mapeando a gente se deu conta que existem vários edifícios nesse estado, né? Para quem é campograndense, a gente convive com esse espaço aqui desde 1991. Mas esse elefante branco está aqui desde o governo do Pedro Pedrocian, que era para sair essa rodoviária, e ela foi inaugurada em 94, inacabada, e aí ficou. Aí depois veio o Nelsinho, trouxe a ideia de fazer o Centro de Belas Artes. Inclusive, no Google Maps tinha, eles tiraram, mas um tempo atrás, se você procurasse Centro de Belas Artes, era aqui. A gente imagina, pela dimensão do projeto, a quantidade de dinheiro público gasto aqui e não, né, essa não conclusão que gera uma frustração imensa, né, em todos nós, o tempo todo e cotidianamente, porque a gente convive com esses espaços que acabam virando espaços degradados e de, enfim, de todas as espécies marginalizadas, né, pela sociedade, de atividades marginalizadas e tudo. O que também é um território interessante, né, porque fica um território híbrido, né, entre os vários territórios que a gente pode circular numa cidade. Isso também constitui um campo de estudo, né? É muito eclético, é muito variado, é muito livre também. Então, essa liberdade acabou, digamos que a gente, né, viu o lado bom da coisa,
de um grande problema e pensou, bom, o lado bom é que continua sendo espaço público, então se é público nós podemos invocar nesse pertencimento e transformá-lo realmente em espaço de uso público em si, né? Assim, na sua plenitude, na plenitude do que significa o espaço público, né? Então, a gente precisava de espaços para exercitar toda essa produção de imagens que é incrível e contínua e esse tipo de lugar acaba instigando uma produção de imagens muito interessante também, acaba instigando, bom, muitas coisas que a gente vai ver hoje, né? Ainda performances, projeções, ele suporta como um espaço meio que sem dono, né? Ele acaba suportando muitas formas, então a gente acaba tirando proveito disso, dessa situação, nesse sentido da liberdade. Agora, o lado frustrante é todo mundo que chega aqui não tem como não se impactar com a dimensão e com o desperdício de recursos públicos, com a ineficácia, né? Assim, porque não é possível. Se você faz um trabalho direito, você termina esse trabalho. Então, tão básico, que é um investimento são, né, e saudável do recurso público, que não foi concretizado. E Campo Grande precisa de espaços assim, é um polo que atrai, né, muito estudante, pode atrair muito mais, atrai muita gente que vem em busca de fora, né, que vem em busca dos espaços do Pantanal e tal. Então, e é uma capital, né? É uma capital, vem gente de outros estados estudar aqui no curso de artes visuais, porque outros estados não têm, então acaba atraindo gente de outros países, né, que a gente faz fronteira. Então ele precisa de um polo à sua altura, né? E ao mesmo tempo para dar vazão, a gente vê na faculdade assim, a quantidade de expressões incríveis que acontecem e que não são vistas. Então é o que eu falo para os alunos, tem que jogar a sua imagem na cidade, se dar a ver, né? Fazer com que ela aconteça e com isso a cidade fica um lugar mais interessante, não tem jeito. A cidade fica pulsante, fica interessante. Você vê a quantidade de gente aqui andando, circulando, trocando, se conhecendo. É muito bonito. Bom, estou aqui com a Marineuza Joana e infelizmente eu não vou poder ficar nesse foco, porque, né, vocês vão ver, dá licença. Ogrinha, eu mesma. Enormes. Olá, gente. Eu sou Marineuza Joana, Marijo Silva, e estou aqui na primeira Bienal do Centro do Mundo. Fala um pouquinho da performance que você veio apresentar hoje. Então, a performance que eu estou fazendo hoje é uma performance que eu criei para fechar a disciplina dessa professora que está promovendo, né, que puxou a ideia da gente ocupar aqui esse espaço. E a proposta dela era trabalhar um museu de si mesmo, né? Então, não tinha uma limitação de suporte, de obra, enfim, a gente tinha que analisar tudo aquilo que a gente veio discutindo nas aulas e criar um museu de si mesmo, né? E aí eu me resumi numa mesa rosa com 2 cadeiras, a lá O Artista Está Presente, de Marina Abramovic, e uma caixa transparente que tem diversos objetos lá dentro, que eu digo que tudo isso é um museu de mim mesmo, né? Mas a caixa em si é eu mesma. Então ali eu tenho obras que eu fiz durante a faculdade, eu tenho fotos da minha infância, tenho minha primeira chupeta, a roupinha com a qual eu saí do hospital. São várias fases que eu selecionei e coloquei ali em forma de alguns poucos elementos. E aí é isso, mais ou menos, a performance que eu estou fazendo. E aí eu acompanho, né? Chamo as pessoas para estarem vendo e conversando, falando sobre as histórias que me vêm e tal. Gosto de contar história, gosto de contar causa, então é isso. Eu acho que é muito importante para a gente tá construindo aqui essa ocupação, porque esse espaço seria o Centro de Belas Artes de Campo Grande, porque ele já tinha sido abandonado anteriormente, né? Então, tipo, ele era para ter sido rodoviária, então o que a gente vê é uma lavagem de dinheiro em cima da outra, para ser bem sincera, né? De
que quando é aprovado para ser Centro de Belas Artes, tem uma verba nova que chega para terminar essa obra. E ela está aqui, desse jeito que a gente pode ver no vídeo. E ter isso sendo puxado por uma professora da UFMS, eu acho que é muito importante, porque normalmente as ações, inclusive as exposições da UFMS, acabam sendo todas fechadas ou lá ou em espaços inacessíveis da cidade, que são o Marco, a TVE também já recebeu coisa da UFMS, então são locais que a população mesmo não acessa. Essa é uma região de muito acesso. Então ter isso sendo trazido e discutindo politicamente e academicamente o que é esse espaço, eu acho assim essencial. Foi muito eloquente. Obrigada. Então a gente está aqui com o Gabriel. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção quando a gente chegou aqui foram os lambes, que é algo que é da arte urbana e conversa muito com o local. Como que foi esse processo de trazer para cá a produção das ideias, do material? Então, na verdade, esse trabalho que eu colei aqui, eu já tinha ele, só que ele era numa versão bem menor, obviamente, né? Eu optei pelo lambe pela interação que ele tem com o espaço. Porque eu não queria que o espaço servisse como uma tela para minha obra. Eu queria que ela interagisse com o espaço. E como por se tratar de um lugar muito grande, eu peguei um desenho já político que eu tinha feito há algum tempo já e eu ampliei ele para ficar do tamanho que conversasse com o local. E mesmo assim ele ficou pequeno para o local, né? Ele é um lambe de 3 metros que parece nada aqui nesse local. É um local gigantesco. Gigantesco. Superestrutura. E abandonado. Não, assim, eu acho que como artista, eu gostaria muito que tivesse mais espaços para arte urbana e tal, mas eu acho que a essência da arte urbana é exatamente essa denúncia. E eu não sei se isso fosse permitido, legalizado, com um espaço definido, se isso teria um impacto tão grande, né? Eu acho que é isso. Não teria. Não. Porque é a questão da própria linguagem, né? Não faz muito sentido. Uma coisa conflita mesmo com a outra. Eu não sei se a gente quer a aprovação daquele que a gente desaprova, né? Não faço questão. É arte contemporânea. É isso. Obrigada. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação complicadíssima para a cultura, para a arte. Tivemos falecimento do Ministério da Cultura esse ano, várias ações que foram e que estão sendo impedidas. Então é muito importante que os artistas estejam se manifestando nesse momento tão importante para a gente, que é um momento de resolução. E o Compact ocupou esse espaço aqui, mesmo que tenha sido para utilizar para o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse registro, um registro importante. Um beijo e até a próxima.